Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, o Bloco de Esquerda presta contas por este Orçamento do Estado. É o orçamento do Governo do Partido Socialista, não é o orçamento do Bloco, mas será viabilizado com o nosso voto e não ficamos a meio caminho quando se trata de assumir responsabilidades. Prestamos contas. Não prestamos contas às fontes anónimas de Bruxelas, nem prestamos contas aos patrões indignados com o aumento do salário mínimo nacional. Não. Hoje presto contas do nosso voto aos maiores credores da nossa confiança, àqueles a quem os deputados do Bloco dedicam e dedicarão o esforço maior deste mandato. 1 milhão de portugueses sem emprego, na grande maioria sem qualquer apoio, 1 milhão de pessoas com as vidas suspensas pelas opções de uma estratégia errada e injusta à austeridade. O que responderei hoje a um desempregado que me pergunta porquê? Porque apoia o Bloco pela primeira vez um orçamento do Partido Socialista. E é precisamente aos desempregados que a resposta é mais difícil de dar. Quem vive um dia-a-dia de carências, quem subsiste muitas vezes abaixo do limiar da pobreza, não encontra neste orçamento mudança que baste. Mesmo com a introdução que achamos possível na especialidade de melhorias nos apoios sociais, subsídio social de desemprego, abono de família, propostas do PCP, do Bloco de Esquerda, mesmo com o acesso automático a uma tarifa social reforçada da energia, como prevê o acordo entre o Partido Socialista e o Bloco, tudo isso é ainda muito pouco nas vidas onde falta tanto. Respostas fortes, que deveriam ser para ontem, como a generalização do subsídio social de desemprego a todos os desempregados e desempregadas, exigem, como o Bloco sempre disse, coragem para transformações mais profundas, como a renegociação da dívida. Mudança de políticas que a relação de forças ainda não permite. Esta é, portanto, a primeira resposta que darei ao desempregado que me pergunta porquê. Se este orçamento permite alguma tímida mudança positiva, é porque foi possível um entendimento com os partidos à esquerda do PS. Fizemos esse entendimento em respeito pelo nosso mandato, mas não o confundimos com o nosso mandato. O Bloco não colocou entre parênteses a sua principal proposta para defender os desempregados deste país: renegociar a dívida e libertar os recursos necessários para apoiar todos aqueles a quem a austeridade roubou o emprego. A minha segunda resposta aos desempregados deste país, aos que cá estão e aos que tiveram de emigrar, é que este é um orçamento que inicia a recuperação dos rendimentos de quem menos ganha, nas pensões, nos salários, no combate à precariedade. Este caminho pode começar a trazer oxigênio a uma economia que a austeridade asfixiou. Não há emprego num país com a economia de rastos. Não há austeridade criativa nem redistributiva e muito menos de esquerda. A austeridade é transferir rendimentos do trabalho para o capital e, por isso, do país para fora. Recuperar rendimentos de quem tem menos, de quem nunca colocará o seu dinheiro numa offshore, mas sim o gastará aqui no que mais precisa, é o primeiro passo para quebrar o ciclo infernal das falências e da distribuição do emprego. Recuperar rendimentos de quem trabalha e trabalhou toda a vida é recuperar economia, é por isso recuperar emprego. E por isso vale a pena perguntar o que seria o orçamento da direita para 2016. Nós conhecemos-lo. É o orçamento que estava inscrito no plano de estabilidade que PSD e CDS entregaram o ano passado em Bruxelas. Um orçamento que protegia do IMI os fundos de investimento e que, entre aumentos de impostos, cortes e congelamentos, retirava às famílias mais de 2.000 milhões de euros. Pelo contrário, o orçamento que agora debatemos vai noutro sentido. É certo que é tímido na recuperação de salários e pensões, que permanecem problemas importantes da contratação pública, saúde, educação, cultura e que somos muito críticos das opções do Governo em bastantes destas matérias.
E é certo que são escassas as respostas a quem mais urgência tem numa mudança. Mas aqui está uma maioria de deputados e de deputadas com um compromisso claro perante o país: repor rendimentos do trabalho e respeitar os direitos constitucionais. É nesta direção que vai o Orçamento do Estado pela primeira vez em muitos anos, e sem falsas modéstias, o Bloco de Esquerda orgulha-se do seu contributo para este caminho. Sr. Primeiro-Ministro, sabemos que parte da estratégia de recuperação de rendimentos foi afetada quando o Governo deixou cair em Bruxelas a sua proposta sobre a TSU dos trabalhadores, que dava alguma folga aos salários que, de tão baixos, não pagam IRS e, portanto, não ganharão nada com as alterações à sobretaxa. Essas pessoas não podem ficar de fora deste Orçamento do Estado. Conhece as propostas do Bloco: reforçar prestações sociais para as camadas mais vulneráveis e garantir que 1 milhão de famílias com menores rendimentos têm acesso automático à tarifa social da energia, obrigando a EDP a pagar o que deve. A pergunta que lhe deixo é se contamos consigo para este caminho. Muito obrigado, Sra. Deputada.